Testemunha fiel. Hoje, quando falamos a respeito de uma testemunha, lembramos logo da situação de um julgamento, onde uma pessoa é chamada para dizer o que viu ou ouviu a respeito de uma certa situação ou de pessoas que estão naquele julgamento. Mas essa palavra na Bíblia, no Novo Testamento, ela tinha um cunho mais profundo. A palavra no original grego era martírios, que tem o mesmo significado para nós de mártir, que são aquelas pessoas capazes de morrer por uma causa. E é assim que o Evangelho quer que sejamos a respeito de Cristo, testemunhas fiéis, homens e mulheres capazes de morrerem pela causa do Evangelho, que é a salvação dos pecadores. Deus quer que sejamos testemunhas de tudo que temos visto e ouvido da sua parte, e se preciso for, entregar até a nossa própria vida para defender essa verdade. Talvez você venha pensar que isso é demais, mas no princípio da igreja, muitas pessoas, milhares de pessoas foram capazes de testemunhar de Cristo e até serem mortas por conta de sua fé e da sua confissão. Foi o caso de Estevão, o primeiro homem que morreu por conta de defender o Evangelho de Jesus. E é sobre ele que nós vamos falar hoje em nossa devocional. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui. Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos nas devocionais dos personagens bíblicos. Peço a você que compartilhe esse vídeo e que você também possa se inscrever nos nossos canais, tá bom? Vamos à devocional então? Nós vamos hoje falar de Estevão e o tema será Testemunha Fiel. Vamos ler a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 54 ao 58. Diz assim a palavra: ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Irmãos e irmãs, segundo o que lemos desde o capítulo 6, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e fazia grandes sinais e prodígios entre o povo. Tudo em nome de Jesus, claro. Com certeza foram muitas curas, milagres, libertação e muitas almas sendo salvas para a glória de Deus. E isso tudo despertou inveja em um grupo de judeus que chegaram a subornar outras pessoas para difamarem a Estevão diante das autoridades religiosas, dizendo que ele estava falando mal de Moisés e do templo de Deus. As autoridades então o chamaram para apresentar sua defesa. Estevão então deu-lhes uma verdadeira aula sobre a história do povo de Israel, que está contida aqui no capítulo 6 e no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. E como chegou então essa necessidade de Jesus, o justo de Deus, vir ao mundo para salvar a todos que nele crescem. E os próprios judeus, os filhos de Deus, acabaram por crucificá-lo, sendo assim traidores e assassinos. Isso foi o bastante. Todos ficaram enfurecidos e pegaram Estevão e o levaram para fora da cidade, onde o apedrejaram até a sua morte. Antes de morrer, esse servo Estevão viu a glória de Deus e chegou a interceder pelos seus algozes, pedindo que Deus os perdoasse e não lhes imputasse esse pecado. Realmente foi uma atitude de uma verdadeira testemunha fiel do Senhor Jesus. E hoje o Senhor quer levantar homens e mulheres que também sejam testemunhas fiéis diante da sua presença. Eu creio que isso não está muito fácil não, irmãos, pois as pessoas conseguiram meio que distorcer as verdades contidas na palavra de Deus.
Muitos querem mais as vitórias do que as dores e sofrimentos de serem testemunhas fiéis. Muitos não querem nem viver para a glória de Deus, quanto mais morrerem para que Deus seja glorificado. Nós temos que ser capazes sim de morrer pela nossa fé. Temos que ter disposição em enfrentar esse mundo e toda perseguição por conta do Evangelho de Cristo. Temos que estar prontos a perder tudo por amor a Cristo e sem deixar de confessá-lo como nosso Senhor e nosso Salvador. Em nosso país, graças a Deus, temos liberdade para cultuar, temos liberdade para irmos à igreja, construirmos igrejas, templos, termos também uma Bíblia, orarmos, pregarmos e etc. Mas tem lugares que a menor dessas atitudes é condenada à prisão e olhe que até mesmo com a morte. Em um lugar desse, você seria o mesmo cristão? Você seria crente da mesma forma que você é hoje aqui no nosso país? Talvez seja muito o que estou perguntando, mas vamos para algo mais simples. Aqui mesmo, no nosso país, que temos tanta liberdade, você prega a palavra de Deus? Você diz não para o pecado? Você prioriza o reino de Deus no meio dos seus amigos e familiares? Você recusa as propostas desse mundo? Você assume sua fé, independente se vai perder o emprego, ou uma amizade, ou até um relacionamento? Você continua fiel diante das oportunidades de corrupção, de adultério, de mentira e de todas as maldades? Você consegue se manter firme e forte na sua fé diante das perseguições, das calúnias e também dos sofrimentos? Essas são perguntas para sabermos se somos testemunhas fiéis de Cristo. Espero que o Espírito Santo nos ajude a sempre nos mantermos firmes e fortes em nossa convicção de fé e confiança no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi fiel até as últimas consequências. E eu e você, somos fiéis nesse nível? Fica aqui essas perguntas para refletirmos. Amém? Vamos orar ao Senhor e que Deus nos ajude a sermos testemunhas fiéis. Que nós não sirvamos a Deus apenas para ganhar as coisas, para resolver os nossos problemas, para ter uma casa própria, para ter solução financeira, para ter uma cura, mas que nós sirvamos a Deus por amor e dedicação de toda a nossa vida diante da sua presença. Vamos orar. Nosso bondoso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por essa palavra a respeito desse servo chamado Estevão, que foi capaz de, ó Deus, morrer pela causa do Evangelho. Ele não se calou diante das autoridades, diante das pessoas que estavam perseguindo a ele, caluniando e difamando, mas ele pregou o Evangelho, ele falou da palavra mesmo sabendo que poderia morrer por aquilo. Ele testemunhou do que viu e ouviu diante da sua presença, meu Pai. Foi apedrejado até a morte e chegou a pedir perdão por aqueles que estavam apedrejando a ele, Pai. Ó, meu Deus, como nós precisamos hoje sermos fiéis nesse ponto, Senhor. Às vezes a menor das coisas que acontece com a gente, logo, Senhor, às vezes pensamos em desistir da caminhada, em largar tudo. Quantas pessoas, Pai, saem da igreja, basta o Senhor dizer um não, basta algum sofrimento, alguma dor, alguma oração que não foi respondida, as pessoas já querem ir embora, meu Pai. Basta um confronto contra o caráter, contra situações erradas que a pessoa está fazendo, muitos viram as costas e começam a chorar, dizendo que a igreja machucou, que fulano não teve paciência. Ah, meu Deus, lá atrás as pessoas morreram apedrejadas, tiveram suas cabeças cortadas, entraram nas covas dos leões, oh meu Deus, foram comidas por leões, meu Pai, mas não negaram a fé, não negaram a confiança em Cristo. Meu Pai, nos dê essa fé, nos dê essa força para não abandonarmos o caminho, para não abandonarmos o Evangelho, mas sermos fiéis ao Senhor até a nossa morte, Pai, e se preciso for, entregar a nossa vida, Senhor, para glorificar e bendizer o Teu santo nome. Senhor, hoje em dia
dia, por muito menos as pessoas abandonam a fé, por muito menos as pessoas estão largadas, estão deixando de ir à casa do Senhor, deixando de te adorar, porque foram perseguidas, porque ficou doente, porque falaram mal de mim, fizeram fofoca. Senhor, quanta bobagem, meu Pai, as pessoas estão levando em consideração e assim, Pai, deixando o caminho do Senhor. Em nome de Jesus, quebranta o coração do meu irmão e da minha irmã. Quem sabe ele ou ela estão pensando em desistir, mas que eles se mantenham firmes e fortes diante da sua presença e não voltem atrás, mas continuem a caminhada, meu Pai, porque assim todos nós veremos a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos ajude a sermos mais resilientes, firmes e fortes, aguentarmos firmes as batalhas, as perseguições, as calúnias, Senhor, as pedras que nos jogam, Senhor, aquilo que perdemos neste mundo por amor ao Evangelho. Nos ajude a nos mantermos firmes e fortes diante da sua presença. Assim nós oramos, pedimos a graça, a bênção do Senhor, o conforto do teu Espírito sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém, irmãos? Que palavra forte, hein? Isso é o Evangelho, irmãos. Isso é o Evangelho. Que Deus possa colocar essa palavra no seu coração para que você se mantenha firme e forte diante da sua presença. Vale a pena amar a Jesus até as últimas consequências, tá bom? Pastor Clodoaldo aqui todos os dias, 6 horas da manhã. Estamos aí nas devocionais dos personagens bíblicos. Espero que você possa compartilhar, dar o seu like, dar o seu joinha, seguir a gente lá no Facebook, no Instagram também e se inscrever aí no canal do YouTube. Um grande abraço para você. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos vocês um lindo e abençoado dia na paz do Senhor Jesus.